Boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nessa quarta-feira e a gente já começa com essa notícia. Agora é fato. Lei Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. Fred, boa tarde para você. A gente vai explicar tudo pro pessoal aqui, né? Pois é, Mari. Um dia muito aguardado, o dia da sanção, né, da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, que era muito esperado pelo povo brasileiro. Ele agora que é reconhecido internacionalmente como um violador de direitos humanos. E vamos trazer mais informações aí de última hora para os nossos espectadores da Gazeta do Povo. Isso aí, fique com a gente tem todo um time de comentaristas, a gente vai explicar direitinho o que acontece agora com o ministro Alexandre de Moraes. Temos todos os nossos comentaristas, analistas e convidados especiais, inclusive hoje teremos aqui o advogado da Carla Zambelli, falando direto da Itália também. Agora, Fred, você já trouxe aqui algumas vezes para o nosso público, né, o que muda com a aplicação dessa Lei Magnitsky, né? Eu acho que é importante lembrar o pessoal da gravidade dessa aplicação, né, e que, de fato, ela só é direcionada àqueles que, de fato, como você trouxe, violam os direitos humanos, né? Pois é, Mari. Você vê que essa aplicação da Lei Magnitsky tem, né, uma importância simbólica, primeiro de tudo, porque é uma lei aplicada a violadores de direitos humanos e agentes estatais ou não estatais de governos estrangeiros que também estejam envolvidos em graves atos de corrupção. No caso do ministro Alexandre de Moraes, o governo americano, por meio do Departamento de Tesouro, o secretário de Tesouro americano, acabou de soltar uma declaração dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teve o seu nome inserido na lista de indivíduos especialmente designado, é conhecido como Specially Designated Nationals, ou seja, o nome dele entrou nessa lista, que é a lista do OFAC, o Escritório de Ativos Estrangeiros, de Controle de Ativos Estrangeiros, que busca justamente a partir desse momento, o ministro Alexandre de Moraes passa a sofrer 3 sanções principais. Uma delas ele já havia sofrido há 2 semanas, que era o cancelamento do seu visto e a proibição de que ele venha a ingressar em território americano. A segunda dessas sanções, o congelamento de todos os bens e ativos que ele possa eventualmente ter de propriedade, patrimônio dentro dos Estados Unidos ou em controle de instituições financeiras americanas, bancárias americanas, o congelamento desses ativos que ele possua. E a terceira, que é a mais grave, a mais drástica, que é denominada de a pena de morte financeira, que é a proibição de que qualquer indivíduo ou empresa, entidade americanas venham a estabelecer qualquer tipo de relação ou transação comercial, financeira ou contratual com um indivíduo sancionado. A partir desse momento, a equivalência de que o ministro Alexandre de Moraes se torna um pária internacional e, à luz da comunidade internacional, ele é formalmente um violador de direitos humanos, à luz de uma legislação que é extremamente importante pelo reconhecimento e pela proteção que essa legislação confere à proteção dos direitos humanos ao redor do mundo. Importante dizer que essa lei foi criada em 2012, objetivando, num primeiro momento, sancionar os agentes do Estado russo que estiveram envolvidos na prisão arbitrária ilegal e na morte, maus tratos que levaram à morte do advogado tributário russo Sergei Magnitsky, que acabou dando nome à lei. Essa lei foi aprovada pelo Congresso americano em 2012, a princípio tendo como objeto e alvo os agentes do Estado russo, envolvidos em graves violações de direitos humanos. E essa lei, em 2016, ela foi expandida pelo Poder Legislativo americano, pelo Congresso americano, para atingir todo e qualquer agente estatal ou não estatal envolvido em graves violações de direitos humanos ao redor do mundo. Em 2017, essa lei ela é regulamentada na presidência de Donald Trump por meio de uma ordem executiva, que é o equivalente do nosso decreto. Naquela primeira oportunidade, o Trump, por exemplo, sancionou Roberto Reis, que era o presidente do Conselho Superior Eleitoral da Nicarágua, por envolvimento em graves atos de corrupção. Ele tinha um salário de $60 mil e um patrimônio milionário que não condizia com a renda dele, enquanto servidor público da Nicarágua, mas também na presidência desse Conselho Superior Eleitoral por fraude eleitoral na Nicarágua. Então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes entra no rol dos violadores de direitos humanos ao redor do mundo e, se os governos americano e espanhol, por exemplo, já haviam reconhecido, quando do julgamento dos pedidos de extradição de Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que ele estava engendrando uma perseguição política contra cidadãos brasileiros perseguidos simplesmente pelo exercício da sua liberdade de expressão, hoje nós temos o reconhecimento que, para além disso, ele vem cerceando a liberdade de expressão de brasileiros e americanos
diga-se de passagem, por meio de ordens ilegais e secretas de censura, tal qual já falamos repetidas vezes aqui no programa, ordens direcionadas inclusive à empresa Rumble nos Estados Unidos, o que motivou também a promoção de uma ação indenizatória contra o ministro nos Estados Unidos. Então acho que hoje é um dia de felicidade para aqueles brasileiros que zelam pelo cumprimento dos direitos fundamentais, pelo respeito à Constituição. E se grande parte hoje das instituições brasileiras, da comunidade jurídica e da imprensa batem palma para as atrocidades jurídicas cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes, esses abusos e violações de direitos humanos ficam escancaradas ao mundo a partir da inscrição do nome do Alexandre de Moraes nessa lista como um grave violador de direitos humanos, reconhecido pelo governo americano e com uma sanção que é a pena de morte financeira, em que ele começa a ser responsabilizado, ainda que não internamente, pois ele precisa enfrentar ainda um processo de impeachment no Supremo Tribunal Federal, que ele comece a ser responsabilizado pelos seus atos perante a comunidade internacional, e esse é um passo importante para que os brasileiros possam voltar a ter esperança, primeiro na responsabilização de violadores de direitos humanos, que eles sejam responsabilizados pelos seus atos, e que seja o primeiro sinal desse ar da liberdade que sopra dos Estados Unidos para o Brasil. Futuro e glória no passado, mas antes a justiça acaba fora.